Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e, por que não dizer, conosco. Amém? Pois bem, hoje eu estava pensando, algum tempo atrás, eu andei criando assim umas letras e uns hinos, e eu hoje me lembrei de dois tais. E ele é baseado aqui no livro de João 10, Evangelista João, capítulo 10. Eu vou ler aí até aonde Deus permitir. Que diz assim, ó, Jesus, o bom pastor. Quando a gente diz assim, gente, é porque, na verdade, Jesus é o bom pastor. Os demais merecem o nosso respeito, a nossa honra, porém abaixo do bom pastor que é Jesus. Porque até ele, quando ele veio em verbo de carne, nós temos que termos entendimento sobre isso. Porque aquele que falar que é bom já está pecando. Porque o próprio Jesus, que nós sabemos que ele veio 100% homem e 100% Deus, quando um certo jovem rico veio ao encontro dele, bom mestre, né? O que eu tenho que fazer, mais ou menos com essas palavras, para te servir? Jesus, logo no início, disse: Bom? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então, bom mesmo, gente, é quem está na glória. Quem já está na glória? Porque os outros aqui estão se esforçando para a travessia, né? Para a travessia. Como os antigos hebreus estavam também atravessando o Êxodo para chegar na Canaã terrestre, nós estamos também nesta passagem, certo? Caindo, levantando, às vezes acertando, errando, mas nós sempre nos justificamos diante de Deus, porque esta é a verdadeira religião. A verdadeira religião é a nossa coligação com Deus. Mas o que é que significa isso, professora Ilza? Isso significa que nós estamos sujeitos, sim, a errarmos. Estamos sujeitos a pecarmos, não propositalmente, certo? Mas nós estamos sujeitos. O único que não foi sujeito a pecado algum, a erro algum, foi Jesus Cristo. Foi tentado, foi, mas não se dobrou diante do inimigo. Ele resistiu, né, ao inimigo. E nós, muitas vezes, nós erramos e depois nos arrependemos. Então, o que é que nós temos que fazer? Ter como exemplo nosso pai na fé, Davi, que pecou muito, né? Não como exemplo dele, dos erros dele, mas ele errava de forma imprudente, né? Não vamos dizer propositalmente, vamos dizer de forma imprudente, mas ele se arrependia de verdade. Não é aquele negócio de dizer eu faço e depois eu peço a Deus perdão pelas minhas falhas, não. Não, Davi, ele pedia perdão de verdade e dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Está escrito, gente. Está escrito: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi, ele viu o quanto o rei Saul sofreu quando Deus tirou o Espírito Santo da vida dele. Então, esse louvor, ele é baseado nessa passagem. Jesus, o bom pastor, né? Não que a gente desmereça os outros, não, gente, os pastores que Deus colocou aqui abaixo dele, não. Nós temos que orarmos por eles, temos que estendermos as nossas mãos para eles, abençoá-los, certo? Orarmos por eles, precisam muito das orações das ovelhas, tá? E eles têm muita paciência conosco também,
né? Porque não é fácil carregar um cajado. Como Moisés, como Josué, eles sofreram muito, certo? Então, várias pessoas de Deus sofreram, os profetas, os juízes, porque cada um teve sua época, certo, gente? Os reis, todos sofreram, né? Moisés, que era pastor de ovelha, Davi, certo? Então diz aqui no verso 1 do capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Desculpa que está passando um carro de som na rua aí e tá um barulhão. Eu desliguei até o ventilador porque faz barulho demais. Então diz que o que não entrar pela porta é ladrão e salteador. O que significa isso, gente? Que a porta certa é Jesus. E também para a nossa vida, nós devemos entrarmos pela porta com a permissão do dono, tá? Não entrarmos sem a permissão do dono, entrarmos com a permissão do dono da propriedade, tá? Igual Jesus nos ensina aqui. Mas aqui ele quer dizer o seguinte: a porta da salvação, que é ele. Ele veio para nos salvar. E é através dele, seguindo a Jesus, que nós veremos a Deus. Porque perguntaram a ele como fazer para chegar até a Deus. Ele disse que somente através dele, né? E ele é a porta. Está escrito aqui nessa passagem. O 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, certo? O que entrar pela porta é pastor das ovelhas, quer dizer, aquele que obedece a Deus, aquele que vive o que prega, aquele que prega a palavra de Deus para as pessoas aprenderem, porque Deus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa palavra é do nosso mestre, Senhor Jesus Cristo. O 3 diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Porque o bom pastor, ele tem paciência, ele tem entendimento. Gente, pensem bem, coloquem-se, ou nós, coloquemo-nos. Eu disse coloquem porque eu não sou pastora, tá, gente? Eu digo, coloquemo-nos no lugar do Senhor Jesus, a própria sabedoria diante da ignorância humana. Sofreu muito, não foi pouco, não. Não foi pouco que Jesus sofreu, tá? Será que nós aguentaríamos, algum de nós aguentaria sofrer o que Jesus sofreu? Houve um certo fariseu chamado Nicodemos que era o tempo todinho atrás de Jesus, fazendo perguntas e mais perguntas. E o final dele eu não sei. Até onde eu leio na Bíblia, não sei, ele não se converteu. Não diz a Bíblia que ele se converteu, nós não sabemos. Mas ele acompanhou Jesus até o dia que foram sepultar Jesus. Ele estava junto com José de Arimateia e ajudou. Se não me engano, parece que eu li uma parte na Bíblia. Eu não vou falar assim, dizer que está na Bíblia, né? Porque a gente tem que ter a certeza para não pregar heresia, tá, gente? O quadro diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus é maravilhoso. Nós estamos sujeitos a muitas coisas, gente. A começar pela socialização nossa. O homem é para ser um ser social. Contudo, muitas vezes a gente vê mais essa sociedade verdadeira, comunitária, nos animais do que nos homens. Porque nós vemos amizades entre as pessoas que fazem mau juízo umas das outras, que mentem, que levantam falso, que falam sobre a pessoa, que a pessoa fez o que a pessoa não fez, muitas das vezes. A gente tem que tomar cuidado,
porque nós somos muito falhos. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente escuta, porque a gente erra muito. Muitas vezes, gente, a gente erra até no escrever do próprio nome. Quando eu digo a gente, eu estou falando de uma professora. Porque eu, certa vez, escrevi o meu nome errado, gente. Depois que eu fui perceber, quando eu fui ler, e eu era novinha, tá? Eu era bem novinha, não é dizer que é coisa da memória, não. Estamos sujeitos por causa do momento. Muitas vezes nós somos atropelados quando estamos escrevendo, quando estamos falando, quando estamos anotando alguma coisa. Quando é para apagar alguma coisa, para rasgar alguma coisa, algum papel que tem que ser rasgado, que não vale mais, e a gente está conversando tanto com alguém e não percebe, e aí a gente erra. Jesus não errou, em momento algum, tá? A gente peca demais, certo? A gente muitas vezes fala e faz o que não deve falar e nem fazer, tá? E age. O 5 diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ora, quem é a ovelha mesmo? Quem é a ovelha mesmo do bom pastor, conhece a palavra, porque lê a palavra, porque escuta a palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando ele vê outro pregando heresia, pregando coisas erradas, ele não segue. Porque ele conhece a voz do bom pastor. Ele sabe a verdade, porque ele aprendeu com aquele que é manso e humilde de coração. Então, o 6 diz, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. E o que era que lhe dizia? Pois, aliás, o 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta. Eu sou a porta. É Jesus que disse. Quer dizer, é Jesus a porta, o ser humano, a matéria? Não. O que ele ensinava, o comportamento dele, a forma como ele agia com as pessoas, que servia como exemplo. Era a maior pregação, o comportamento de Jesus. Pedro, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dê honra a quem tem honra, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que procurar andar de acordo com o que Deus nos ensina. Apesar de sermos errantes, nós temos que tentar, ao menos, andar de acordo com a palavra de Deus. Não é fácil, não. Não é fácil. No mundo cheio de tantas complexidades, na vida financeira, na vida social, no âmbito do trabalho, no âmbito social de um modo geral, não é fácil. Nós confrontamos com pessoas de todos os tipos e todas as qualidades, pessoas atenciosas, pessoas sem atenção, pessoas que falam o que não veem, né? Pessoas que invejam, pessoas egoístas. Quando eu digo pessoas, eu me incluo porque eu também sou pessoa. E quando Deus fala comigo também. Em primeiro lugar, fala conosco, que estamos pregando a palavra. O 8 diz, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvem. Porque quem é ovelha conhece a voz do bom pastor, sabe porque está aprendendo com ele. E se ele já aprendeu algo do bom pastor e alguém vem lhe falar o contrário, ele não vai seguir. Certo, amados? O 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Oh, glória a Deus! A pessoa entra e sai,
e acha pastagem. Sabe o que significa esse entrar e sair e encontrar pastagem, gente? A pessoa muitas vezes está no auge da vida, feliz em todos os âmbitos da sua vida, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, esse entrar e sair, encontrar pastagem, quer dizer, seja na bonança, nas dificuldades, nas aflições, certo? Na alegria, na dor, ele encontrará o refúgio no Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Amém? E o louvor que eu vou entoar aqui agora, faz muito tempo, eu já tenho ele até postado. É a minha irmã acompanhando no teclado, mas eu senti de pregar essa palavra e cantar novamente esse louvor. Ele está aqui até no meu caderninho, né? Olha, composição da professora Ilza Maria Saldanha Ribeiro, né? Às vezes, Deus me dá muitas letras de hinos e eu, às vezes, gravo um pedacinho assim, depois eu deixo. Então, não estou com a voz assim excelente, mas eu creio que dá para louvá-lo. O homem sem Deus é triste, tem o coração vazio, sua carência é tamanha. Precisa de impulsos externos para se tocar e ver que ele existe. Por onde passa, enquanto ele é jovem, sua disputa por poder cega a sabedoria. Sente tão dono de si, faz questão de ser honrado e aplaudido. O homem nem percebe que seu ciclo de vida é limitado. Mas no momento exato, quando o homem se pega a filosofar, quer saber de onde veio e logo se pergunta pra onde vai. Segue o homem a bater de porta em porta. Lê a Bíblia em João 10, no verso 9, onde Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar, por mim salvar-se-á. Revestido de alegria passa o homem, lendo a Bíblia e a ter vida e harmonia. Nas aflições ele prossegue muito bem, o Espírito Santo é a sua companhia. Segue o homem a bater de porta em porta. Lê a Bíblia em João 10, no verso 9, onde Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar, por mim salvar-se-á. Revestido de alegria passa o homem, lendo a Bíblia e a ter vida em harmonia. Nas aflições ele prossegue muito bem, o Espírito Santo é a sua companhia. O Espírito Santo é a sua companhia. O Espírito Santo é a sua companhia. Então, gente, é desse jeito mesmo. O homem, quando é jovem, eu digo isso porque aconteceu comigo. Quando eu era jovem, eu me perguntava:
Meu Deus, por que a gente nasce e depois tem que morrer? De onde a gente veio e para onde a gente vai? A gente filosofa muito, gente. Nós somos filósofos por natureza, tá? Qual é a pessoa que nunca se fez essa pergunta? A pessoa que ainda não conhece Jesus, que não se fez essa pergunta. Porque eu, quando eu era jovem, bem jovem, adolescente, eu comecei a fazer essa pergunta. De onde eu vim? Eu sabia que eu tinha nascido da minha mãe e do meu pai. Mas de qual lugar eu vim? E para onde eu irei? Certo? E muitos se perdem no meio do caminho, né? Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito moderada. Não digo obediente, porque até hoje nós estamos na fase de obediência. Mas eu sempre fui muito bem comportadinha, tá, gente? Não estou me gabando. Quem me conhece sabe. Quem me conhece desde criança sabe, tá? Então, eu nunca fui uma menina assim afoita, certo? Não vou contar minha vida aqui, tá? Porque também a vida da gente não interessa a ninguém e, além do mais, eu não estou aqui para falar de mim. Eu estou dando apenas um exemplo para servir para as outras pessoas e interpretando aí a canção. Então eu me perguntava de onde eu vim, para onde eu irei. Mas eu não me perdi, certo? Eu não me perdi em momento algum, tá? E logo depois que eu passei a ser evangélica mesmo, eu me aperfeiçoei, tá? E eu não fiz mais essa pergunta, porque eu encontrei a porta. A porta é Jesus, né? Mas o homem, quando ele se perde e depois ele procura se encontrar, ele fica agoniado. Certa vez uma pessoa chegou para mim tão aflita e disse: Ilza, eu quero servir esse Deus que vocês servem. Ele trabalhou para a gente aqui em casa e ele viu o nosso comportamento e ele disse: eu quero servir a esse Deus. E ele foi até a igreja, não sei se alguém lembra, mas ele foi, só que ele não firmou, gente. Infelizmente, né? Eu queria que ele tivesse firmado, mas ele não firmou. Mas ele estava à beira de uma depressão muito forte. Ele foi, recebeu oração, passou um tempo lá e tal. Não vou contar detalhes também, muitas coisas aconteceram. E disse: eu quero servir esse Deus maravilhoso que vocês, assim, é uma paz. Eu vejo você louvando o dia todo, vocês brincando e tal, se entendem. Né? A gente tem as dificuldades, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Às vezes a gente também é ser humano. Quem tem filhos, então, não pode deixar passar em branco certas coisas. Né? Muitas vezes a gente até fala alto, né? Porque é necessário para haver conserto. Certa vez eu vi um psiquiatra falando que na família onde não há nenhum conflito, os filhos são descontrolados. Então, eu preferi, muitas vezes, né, corrigir os meus filhos, que hoje, graças a Deus, são cidadãos de bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles e pela vida de todos os jovens, de todos os filhos. Eu oro por todas as pessoas, eu oro pelo mundo, principalmente pelas crianças, os adolescentes, os jovens, os velhinhos, pessoas que não sabem como se defenderem. Então, muitas pessoas se perdem no mundo da embriaguez, embriaguez com tudo, embriaguez com álcool, embriaguez com entorpecentes, embriaguez com remédios, com comida demais, com ganância demais, com vaidades demais, e tudo isso leva o homem a se perder, a ficar devendo, a ficar depressivo, porque nós sabemos que a depressão ela tem causas também, causas tanto biológicas quanto psicológicas, né? As biológicas a gente sabe que muitas vezes o próprio organismo, eu não sei explicar, gente, porque eu também não sou especializada na área, né? Mas o próprio organismo se encarrega de colocar a pessoa naquele estado e ela precisa de um médico, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de
de uma pessoa que cuida bem da alimentação dela, mas nós sabemos que a depressão também é psicológica, né? Causada por uma tristeza, algo que aconteceu, e aí as pessoas se perdem e ficam em busca, entra em uma porta, entra em outra, buscando a solução para os seus problemas. E de repente, a pessoa depara com essa palavra, João 10, verso 9, onde Jesus diz: eu sou a porta, né? Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí ele vai procurar entender essa palavra. E quando ele entende essa palavra, ele se enche de Deus. E quando ele passa, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele se enche. Ele fica preparado para a vida. Ele fica preparado para as aflições do mundo, né? Com gozo, eterno gozo no Senhor. Ciente de que Deus é com ele. Deus nunca o abandonará, porque Deus ama os seus filhos, certo? Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos pudessem ter vida e vida com abundância. Por isso que Jesus entregou seu próprio Filho, né? Ele, Jesus, Deus se fez carne no ventre de uma mulher. Porque nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu antes da fundação do mundo. Existia. Só que ele se materializou na pessoa de Jesus Cristo. 3 pessoas em uma, toda a vida existiram essas 3 pessoas, mas se materializou na pessoa de Jesus. E quando você vai ler que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, você vai entender que você, apesar de ser um seguidor de Jesus, você não está isento de passar por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas no âmbito da saúde, ou no âmbito do trabalho, ou na sociedade de um modo geral. Você não está livre. Como disse o escritor de Eclesiastes, todos nós estamos sujeitos, né? Quem está debaixo desse sol está sujeito a tudo, a todas as coisas, boas e ruins. Há uma passagem que diz assim: o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não quer nem saber da Bíblia. Desfaz de tudo que a Bíblia fala. Não quer graça de jeito nenhum com a Bíblia. Enquanto a pessoa não quer nem ouvir um versículo bíblico, ouvir nada da Bíblia, ela é considerada uma pessoa ímpia. Tá? Quando ela não quer, tem a oportunidade e não quer. Mas se ela se arrepender e passar a ouvir, ela deixa de ser ímpia e passa a ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Quando eu falo no feminino, eu estou falando de pessoa de um modo geral. Certo, meus amores? Então, este hino aqui, eu o compus baseado nessa palavra, tá? Quanto mais a pessoa lê a palavra de Deus, mais ela fica feliz, ela tem entendimento que ela está sujeita a ter dores no corpo, a ter Covid, a ter febre, a ter cansaço, está sujeita a tudo. Só que, como o apóstolo Paulo disse um dia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas pensam que é isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí pensam que é simplesmente abrir uma empresa e ser bem-sucedido. Não, nada disso. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele disse: eu posso viver na pobreza e na riqueza, certo? Eu posso viver bem, dormindo em um colchão ortobon, sabe? Um colchão da marca melhor, e posso dormir em uma esteira muito bem quando eu estou em Cristo, com Cristo e vivendo segundo a vontade de Cristo. Apesar dos meus erros, porque todo mundo errou nesta vida,
Só Jesus não errou. Por isso que ele disse ao jovem rico: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu, que está no céu. Porque aqui nessa terra, e olha que Jesus não pecou. Isso serve de exemplo para nós, porque ele viveu 100% homem, certo? Só que ele não pecou. Ele falou isso para servir de exemplo para nós. Então eu finalizo essa pregação dizendo: Jesus é a porta. Igual está escrito aqui, eu finalizo com esse mesmo versículo, João 10, verso 9, que diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Certo? Que esta mensagem fique gravada em vossos corações. E apesar de não estar aqui, que esta outra também fique. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É palavra do Mestre. Todos nós estamos sujeitos, mas se permanecermos firmes na presença do Senhor, teremos força para atravessarmos todos os desertos da vida e sermos vitoriosos, chegarmos na Jerusalém e herdarmos a coroa da vida, como chegaram os grupos de Josué e Caleb. Amém? E que Deus possa abençoar a todos. E fique aí com o meu abraço, né? E o beijo carinhoso de sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.